Bom, boa noite a todos aqui presentes. Meu nome é Verena, eu sou jornalista por profissão. Quero colocar isso porque foi uma das questões que o Walter colocou. E eu acho que, eu não sei se o ser jornalista ou ter um estilo até mais jornalístico de tratar alguns assuntos é tão negativo. Porque, na verdade, eu acho que é o aspecto do empírico que dá bastante consistência, na verdade, aos posicionamentos que se colocam, né? Mas eu queria fazer alguns questionamentos, começando com o Walter, claro, porque o Walter colocou que obviamente, aqui no Brasil a gente tem ou pelo menos nos países que tem os governos progressistas, nós chamamos de governos progressistas, existe aí um projeto muito forte de desenvolvimento para o povo, mas esse desenvolvimento que se coloca em questão seria um desenvolvimento para o povo, e ao mesmo tempo existe o que o Walter colocou também, a questão do combate ao capitalismo. Agora, a questão que me incomodou um pouco dessa colocação é o seguinte: quando a gente fala em extrativismo hoje, a gente tem um extrativismo que beneficia o capital. Não existe um projeto de extrativismo, seja mineral, seja petróleo, seja hidrelétrico, que realmente não tenha como foco principal o benefício do capital, das grandes empresas, do grande agronegócio. Você faz as grandes hidrovias, você faz a exploração do minério, você faz a exploração do petróleo, tendo em vista o benefício do capital. Então, isso também é acho que é uma questão que a gente teria que aprofundar um pouco melhor, Walter. A outra questão que você colocou, que a solução seria a democratização profunda dos processos políticos em relação a essas questões, e aí a gente se pergunta aqui, por exemplo, principalmente no Brasil, onde é que existe democratização da discussão da política energética, por exemplo? A política energética, ela é uma caixa preta que está na mão de alguns políticos historicamente ligados ao grupo do Sarney, e não existe nenhuma participação popular da sociedade civil em nenhum momento na política energética. E o mesmo se dá na política de mineração, por exemplo. Agora, nesse momento, nós estamos aí com urgência na discussão do Código de Mineração, não existe nenhuma possibilidade de participação democrática nesses processos. Então, onde está a democratização profunda? Uma pergunta para o Paulo. Paulo, você colocou aí que no Brasil desapareceu, que o Brasil é um país, uma sociedade pacificada e não tem nenhuma mobilização dos movimentos originários. Não, mas o que eu queria pontuar agora, falando nos nossos povos originários, se você pega do ano passado para cá, é o único movimento social que realmente foi à rua. Não estou falando de junho, estou falando daqueles que fazem luta pelos seus direitos no movimento indígena. Veja o que está acontecendo hoje no Congresso Nacional. Você tem uma série de PECs, PLPs, PLs e portarias que estão tentando tirar dos povos indígenas seus direitos, e é o único movimento que faz enfrentamento. Então, é um pouco, assim, pode ser que nós não sejamos o Equador, mesmo porque talvez nós tenhamos muito mais nações indígenas, nosso país seja muito maior, e nós não temos uma população indígena disposta a derrubar um governo, como isso aconteceu, vamos dizer, nos nossos países vizinhos, mas, de qualquer forma, existe sim uma grande mobilização dos povos originários, e eles estão sofrendo sim um grande ataque por uma força do capital ao qual o governo se aliou, quer queira que não. Vamos pegar Gleisi Hoffmann com seu discurso contra a titulação de áreas. Quarta-feira, agora vai ter mais uma nova rodada de negociação com a bancada ruralista, que eles estão trazendo um fulano, o Lourenço Carrasco, que é conhecido como uma das pessoas mais malucas dentro do processo aí de ataque aos direitos. Então, eu acho isso bastante complexo, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho. E depois, desculpa, a última coisa que eu queria colocar, porque o Belo Monte é um processo que eu acompanho há muito tempo, que é muito caro a mim, e aí eu queria colocar uma questão seguinte: os fundos de pensão, que obviamente participam junto com o BNDES, eu não me consta que os trabalhadores, os petroleiros ou os funcionários da Caixa tenham sido
consultados se eles estão ou não estão de acordo com os investimentos que tem em Belo Monte. Mesmo porque o próprio Ministério Público Federal coloca Belo Monte hoje como um projeto de risco. Existem mais de, só no Ministério Público Federal, 17 ações que podem paralisar Belo Monte por uma série de irregularidades. Se isso acontecer, o que vai acontecer com o meu dinheirinho no fundo de pensão? Agora, se o BNDES aporta, vai ser o maior aporte da história do BNDES em Belo Monte, sem fazer uma análise de risco, como não foi feito nos 2 primeiros empréstimos pontos, que foram de 1 bilhão e depois de 2 bilhões, agora estão mais 9 bilhões, sem análise de risco, o que significa isso? Para mim, que sou trabalhadora, que meu FGTS, minha grana está lá no BNDES, que vai lá para o Belo Monte. Ninguém me pediu, ninguém me perguntou se eu estou de acordo, cadê a democracia nisso? E depois, a última coisa que eu queria colocar em relação aos grandes projetos extrativos é o seguinte: por que nós vemos hoje, no Brasil e no mundo, milhares de pessoas indo às ruas contra Belo Monte, por exemplo? Na Argentina, milhares de pessoas indo às ruas contra o fracking, contra os projetos de grandes mineradoras. Por que nós vemos a história de Tigres? Por que nós vemos essa discussão no Yasuni? Por que nós não vemos essas milhares de pessoas indo às ruas para defender Belo Monte, ou defender a mineração, ou defender que esses grandes projetos de crescimento e desenvolvimento para o povo realmente aconteçam? Então, se existe tanto questionamento, se existe tanta mobilização contrária a esses grandes projetos, o que está errado nesse cálculo? Entre aquilo que o governo se propõe para fazer o bem ao povo, para levar o povo a uma situação econômica, social, cultural mais elevada, mas vem cá, cadê o povo defendendo esse projeto? Porque esse mesmo povo, essa mesma população atingida, está o tempo todo reclamando. Porque eu acho que esse é um pouco esse questionamento que eu gostaria de colocar. Obrigada, desculpa, queria lugar. Bom, 3 pontos. O primeiro é que essa expansão do extrativismo e do neodesenvolvimentismo na América Latina, de governos neoliberais ou governos progressistas, ela se deu no marco, nas últimas 2 décadas, no marco de uma reestruturação do capitalismo global, onde esses países eles se reinseriram, eles se reposicionaram na divisão internacional do trabalho como exportadores de commodities, o consenso das commodities da Lisboa. Então, a questão que eu coloco no debate é como é que fica isso numa situação onde tudo indica que esse processo se esgota, com a crise e principalmente com a desaceleração chinesa, que não vai ser uma desaceleração no sentido de recessão, mas vai retirar dinamismo do que era o consenso das commodities. Então essa é uma questão para debate, porque isso vale, eu acho, tanto para o Equador quanto para o Brasil. No caso do Brasil, inclusive, a gente não tem uma desindustrialização, mas a gente tem uma internacionalização das cadeias produtivas que torna o país muito mais vulnerável do que antes. Bom, a segunda questão é que, como parte desse processo, nós temos um avanço do capital sobre o que eram fronteiras de acumulação antes não exploradas. Então, territórios que tinham recursos minerais, mas não eram extraídos, porque não existia a demanda, não existia o investimento necessário, demanda de recursos agropecuários, tudo isso agora passa a existir. E com isso, nós temos uma nova agressão aos povos originários, às populações tradicionais, etc., que estão ligadas a esses territórios. Ora, a agenda que vem dos Andes, bens comuns, bem viver, Estado plurinacional, autogoverno dos territórios, etc., é uma agenda que vem
desse processo, dessa experiência de lutas. Eu não acho que ela é inexistente no Brasil, não é zero, mas é pequena. Não pega os maiores contingentes populacionais do Brasil, mas pega setores importantes das populações andinas. Então, isso é uma agenda totalmente estranha à esquerda socialista tradicional. Então, o que eu coloco como ponto de debate é em que medida é possível compatibilizar essa agenda, ou, para pegar o fio da história, Mariátegui, lá no socialismo indo-europeu, com o pessoal que de alguma maneira corresponde à tradição da esquerda identificada com os processos das grandes revoluções socialistas do século XX. Terceira questão, para finalizar. O processo que nós estamos vivendo, ele eu acho que eu vou ficar só nessas duas questões. Tá? Não vou colocar mais problemas. Boa noite. Eu queria, na verdade, que os autores comentassem uma reflexão que eu tive durante a fala do Walter Pomar. Quando ele fala que a questão seria ter alternativas ao desenvolvimento e não ao desenvolvimento, me parece, é isso que eu gostaria de saber de vocês, uma certa resistência, ou, utilizando a mesma palavra, debilidade, de uma esquerda brasileira, latino-americana, mundial, de perceber o desenvolvimento como uma categoria que reproduz uma lógica social que, além de capitalista, é moderna, colonial, eurocêntrica, genocida, epistemicida, que não é capaz de se abrir a outras práticas sociais e outros saberes que não correspondem àquelas que estão dentro deste modelo que a gente está acostumado, inclusive dentro da esquerda. Essas outras práticas, outras experiências, que seriam tanto as indígenas, mas também a gente poderia falar das africanas, das orientais, são aquelas experiências dos povos que ao longo da história foram marginalizados, invisibilizados, subalternizados. Então, queria só a opinião de vocês com relação a essa reflexão. Obrigada. Bem, boa noite. Aqui atrás, dois pontos de colocação. Primeiro, com relação ao professor Walter, também, o professor polemizou também, eu vou polemizar um pouco. Supostamente, como o senhor falou, haveria um espaço para o crescimento, para o desenvolvimento, e essa agenda seria muito própria da esquerda. Aí eu me pergunto, que espaço seria esse, por exemplo, até para um avanço do socialismo, como muito claramente se opôs, se, por exemplo, na Europa, em que havia partidos comunistas, o Partido Comunista Francês e Italiano, que eram extremamente fortes, e que desde o começo havia uma perspectiva para a socialização. Se lá isso não avançou, o que nos faria, por exemplo, agora, com essa mesma perspectiva de crescimento, de instituição, avançar rumo ao socialismo? E mesmo sem perder de vista que a agenda desenvolvimentista, desenvolvimentista que hoje está posta, ela é uma agenda fundamentalmente extremamente regressiva, do meu ponto de vista. Porque se você toma em mente a militarização da sociedade, em que a política dos governos passa, por exemplo, eu não sou daqui, eu sou do estado do Ceará, o governador do meu estado, ele faz campanha dizendo que contratou alguns policiais, sem contar que a própria lógica de militarização que se perpassa toda a sociedade, em que bandido bom é bandido morto, direitos humanos é para humanos direitos, isso perpassa toda a sociedade. Isso está posto no projeto desenvolvimentista também. Como as minorias são empurradas frente a esse projeto desenvolvimentista, veja os próprios casos indígenas, com as grandes barreiras, as pessoas são removidas com as grandes barreiras, os pobres. Na minha cidade, por exemplo, em Fortaleza, ao lado do estádio, do Castelão, era uma região extremamente pobre. E o governo do estado removeu uma comunidade com mais de 10 mil pessoas. E um amigo meu da faculdade de Direito, por exemplo, ele foi removido. E ele está morando na favela. Isso não é uma violência imensa com essas minorias? Com os homossexuais, com o LGBT, por exemplo, como aumenta? Isso está posto nesse governo desenvolvimentista. E, óbvio, na questão ecológica, também está posta. E o Estado fortemente entrando aí. E tudo isso que eu contei, fruto do Estado. Cada questão ecológica dentro do que é o Código Florestal.
Então, como pensar que esse modelo de neodesenvolvimentista que hoje está construído ao longo desde o começo do século XXI aqui na América Latina, pode ter marcos progressistas, com esses pontos tão graves? E o segundo ponto, para os companheiros que falam espanhol, sobre um ponto que estudo um pouco, é sobre o subimperialismo brasileiro. E, particularmente agora, como por exemplo, há um par de obras como de IRSA e toda essa ideia de integração latino-americana, que es muy importante para las empresas brasileñas, particularmente de construcción, de Petrobras y todo. Creo que el profesor Alberto, por ejemplo, tuvo una experiencia muy grande con la lucha contra Petrobras y todo en Ecuador. Y bueno, lo que yo quería saber, por ejemplo, ¿cómo vosotros veis eso? ¿Cómo podemos, efectivamente, cómo podemos parar la economía brasileña? Que hace un par de meses yo estuve con un boliviano y él dijo una cosa muy interesante, que Brasil era una máquina, un monstruo que destruyera todo lo que estaba a su frente. Y eso me parece muy correcto, muy correcto. Bueno, la pregunta es, para vosotros, ¿cómo paramos Brasil? No, yo sé que no es fácil, pero vamos, para reflexiones. Gracias. Bom, muito obrigado. Eu acho que vamos fazer segundo bloco depois, porque já tem monte de coisas. Mas gostaria de começar com essa pergunta. Como paramos o Brasil? Eu acho. Sim. Para começar? Por favor. Com essa pergunta? Vota no Eduardo Campos. Aí resolveu o seu problema. Não vote em nós. Você pode ter certeza. Bom, mas eu vou responder as perguntas que me foram feitas. Não... Veja, nós precisamos, nós à esquerda, na minha opinião, temos um déficit teórico muito grande. A gente continua trabalhando com categorias do início do século XX. O capitalismo, que está na maior parte dos textos descritos por nós, é um capitalismo do início do século XX. A análise do imperialismo é no início do século XX. E o debate estratégico está pautado pelos anos 60. Então nós precisamos fazer um debate teórico sobre o capitalismo do século XXI, um balanço do socialismo do século XX, uma discussão sobre a estratégia aqui e agora. Quando eu falo de teoria, não apenas descrição jornalística, é nesse sentido que eu estou falando. Eu sou totalmente favorável a fazer descrição jornalística das coisas, só acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. No próprio Capital, você vai encontrar capítulos que são descrição histórica, literária fantástica, e vai encontrar momentos de análise teórica no sentido mais alto da palavra. Então, eu apenas disse aqui que falta, na minha opinião, e não é no livro, nosso, falta teoria, falta a gente construir teorias, que não vai ser só uma, tá certo? De análise à altura desses problemas. Segundo, eu não defendo o extrativismo, nem aqui no Brasil, nem aquele que é feito no governo Dilma, nem o que foi feito no governo Lula, nem o que foi feito... Eu estou discutindo outra coisa. Eu estou discutindo todos os governos de esquerda e progressistas na região são obrigados, para construir maioria política, são obrigados a redistribuir a renda gerada por esses empreendimentos. Alguns param nisso, outros buscam ir além disso, não ficar nessa armadilha. O debate não pode ser usar ou não esse modelo herdado. A questão é, estão ou não tomando medidas para ultrapassar esse modelo? Esse, na minha opinião, é o debate. Alguns estão, outros não, na minha opinião. Terceiro, acho que eu não fui claro, eu não me referi... O Brasil não é um país socialista, a orientação do governo Lula e do governo Dilma não era socialista, ponto, ok? O que eu citei são pontos que fazem parte de uma plataforma socialista, entre os quais uma democratização radical. Mas não estou falando do que está sendo feito, falei do que deve ser objetivo nosso. Em relação às questões do Zé Correia, eu concordo integralmente com a descrição que ele fez. Nós estamos vivendo o final de um período. Aliás, esse período já acabou. Era o período em que era possível
aos governos progressistas e de esquerda se aproveitar de uma conjuntura internacional favorável para vender mais e utilizar esses recursos para um processo de acumulação interna de qualquer tipo. Esse processo se encerrou. Agora tem dois caminhos possíveis: ou uma regressão à direita, neoliberal, ou o que seja, ou um salto de qualidade no sentido de um outro modelo de crescimento. Essa é a pauta que está posta aqui e agora, em todos os países da região. Portanto, eu não tenho divergência em relação à necessidade de construir alternativas. O que eu divirjo é a tentativa de dizer que essas alternativas são não desenvolvimento, não crescimento, que com este discurso e com essa visão teórica, nós não construímos maioria nem no Brasil, nem em qualquer outro país latino-americano. E eu acho que, teoricamente, o socialismo é desenvolvimento, é progresso, é modernidade, e abrir mão dessa herança iluminista, não contem comigo. Não, falando muito francamente. E eu acho impressionante a gente aceitar que um governo de direita, como o do Ciro Gomes, ele chama de desenvolvimento uma coisa e você acredita. Quando, na verdade, eu digo dizer que aquilo ali é um atraso. Eles são o atraso, nós somos o futuro, o desenvolvimento, o progresso. Essa direita é a coisa mais... Tanto é o atraso, que são eles que perpetuam relações de escravidão, eles que perpetuam relações feudais, eles que perpetuam relações coloniais, eles que perpetuam relações patriarcais. Eu não sei por que a gente tem que incorporar a ideia de que eles são o desenvolvimento e nós somos o que mesmo? O pós. Por fim, na verdade vem três agendas dos Andes, né? Tem uma agenda que é a agenda de direita, que é a agenda que está expressa nesse arco do Pacífico, e tem duas agendas no campo da esquerda. O Alberto Acosta e o Correia representaram as duas na eleição presidencial do Equador agora, recentemente. São duas agendas diferentes. Como também tem na Bolívia duas agendas diferentes. Eu, por exemplo, sou da turma do Rafael Correia, do Álvaro Garcia Lineira. É uma visão política, não é um problema. Qual é a correlação de forças possível nessa conjuntura? Como é que você parte da realidade para dar um salto adiante? Então são várias agendas que estão postas. O problema é que no Brasil, dado o grau de desenvolvimento capitalista da região, essas três agendas têm baixa aderência. Aqui, num país como o Brasil, e em menor medida na Argentina, nós temos que construir uma agenda que mobilize a classe trabalhadora urbana. Porque eu sou totalmente solidário à reivindicação dos indígenas, dos atingidos por barragem. Agora, isso não consegue ter força política para mover. Se a classe trabalhadora urbana não se move, se você não tem uma agenda política que mobilize a classe trabalhadora urbana, se a classe trabalhadora urbana permanece integrada, subordinada a uma pauta que não é uma pauta socialista, não gira. E aí a gente pode aceitar o papel honesto, moral, edificante, eticamente, do lado certo, mas não vamos ganhar a batalha, não vamos derrotar o grande capital, não vamos resolver o problema. Esse é o tema. Como é que se constrói uma agenda, né, que mobilize a classe trabalhadora urbana, que é a ampla maioria da classe trabalhadora brasileira? A esquerda brasileira tem dificuldade de construir uma agenda rupturista que mobiliza a classe trabalhadora. E aí a ruptura acaba sendo bandeira de setores minoritários das camadas exploradas. Agora, apesar da dificuldade, eu sou da turma dos otimistas. Eu, sinceridade, eu venho da tradição que quanto mais desenvolvimento capitalista, mais contradição. Quanto mais contradição, mais possibilidade objetiva de você superar o capitalismo. Eu entendo as preocupações que o Paulo Arantes traz, as dificuldades políticas para isso, mas eu não compartilho da ideia de que não haja elementos, tem muito mais do que molécula, tem possibilidades sociais e políticas objetivas para você superar o capitalismo no Brasil. É um problema de luta política e social, porque as condições econômicas para fazer isso no Brasil são muito mais avançadas do que no Equador, do que na Bolívia, do que
Nosso problema aqui é político e ideológico, não é de desenvolvimento econômico. O problema dos outros países está mais vinculado ao terreno das condições objetivas, na minha opinião. Bom, eu espero ter respondido o que foi perguntado. Bem, eu sou da agenda da emancipação e cada vez mais da emancipação. E vou falar em português. E cada vez mais eu vejo como é difícil enfrentar a agenda pragmatista. Eu acho um luxo poder estar nesse debate aqui, porque a gente tem tão poucos espaços como esse de troca fraterna, fecunda, dentro da esquerda. Porque eu não acho, por exemplo, não concordo contigo quando tu diz que esse livro, quem lê, fica imaginando que esses países listados aqui, Venezuela, Equador, Bolívia, são os piores, são extrativistas. Isso aqui não é um livro destinado nem ao Fórum da Liberdade, nem ao PSDB. Isso é para um debate dentro da esquerda. Então eu não acho que esse preâmbulo seja necessário, talvez, numa próxima edição, colocar uma advertência, caso tenha isso. Quando tu dizes que o conceito de colonialismo está deslocado, eu acho que não tem algo que eu discorde mais do que isso. Eu acabei de sair, como estava lá para correr também, de um seminário sobre colonialidade do poder e do saber e sobre todo esse referencial do pensamento descolonial que nós temos a riqueza de ter aqui na América Latina, com expoentes como Aníbal Quijano, Arturo Escobar, Edgar Hollander, Alberto Acosta e muitos outros, e que justamente questionam esse mito de que nós partilhamos e devemos partilhar dentro de um horizonte socialista de uma modernidade, do iluminismo. Não há nada mais colonial em termos de imaginário colonial do que isso. A condição de emergência da modernidade da Europa foi o metal que foi extraído da América Latina com o trabalho indígena. Se não houvesse isso, não haveria uma economia metálica na Europa, porque não haveria a base material para cunhar as moedas. Então, nesse sentido, quando tu fala em deficiência teórica, eu acho que há mesmo. Sobretudo, por exemplo, de acompanhar o que foram os escritos do último Marx. Ler bem os rascunhos e as versões que ele fez na resposta a Vera Zazoulis nos seus últimos anos de vida, em que ele confrontava com uma contradição e com uma necessidade de dar um rumo naquele momento para a força política. Bem estratégico. Mais do que isso, um debate interessantíssimo que nós tivemos, que foi um debate epistolar, pouquíssimo conhecido, só está traduzido para o espanhol aqui nas línguas que eu acho que a maioria de nós falamos, que foi a correspondência trocada entre Marx e o tradutor do Capital para o russo, o Sr. Danielson. Né? Ali Marx escreve textualmente, 2 anos antes de morrer, que história é essa de que há uma lei natural de que é preciso desenvolver completamente todas as forças produtivas como condição para superar o capitalismo? Talvez esse esteja na raiz de um dos maiores dogmas, que a nossa própria visão de socialismo segue sendo mais colonizada do que qualquer coisa. Uma tradição que eu falo aqui para os telespectadores, caquética, que não dá conta de enfrentar, por exemplo, uma direita, como tu dizes, que ameaça, mas que está se estruturando ao redor do capitalismo verde. Ou tu acha que Natura e certas outras linhas programáticas estão identificadas com o quê? Com algum tipo de orientalismo que algum de nós aqui partilha? Não. Eu acho que realmente, eu coloquei uma citação da Rosa de Luxemburgo ali, de nós não menosprezarmos a capacidade, a elasticidade da capacidade de acumulação, como ela pode abarcar até os limites assim, impensáveis, cada vez mais abstratos, e que a gente tem dificuldade de ver isso acontecendo na vida cotidiana. Eu acho mais do que qualquer coisa, pelo menos no meu entendimento, antes de socialismo, da gente falar, como tu falaste aqui, que nós precisamos agora fazer uma análise, um balanço do que foi o socialismo do século XX, eu acho que nós temos que olhar para esses países que talvez não desenvolvidos economicamente como potência, como o Brasil, segundo alguns critérios, ainda tem práticas de comunalidade, ainda sabem o que é bem comum, ainda não tem instalado o dispositivo da propriedade privada, da lógica individual, dos ganhos, de todo esse processo muito mais amplo da vida social, que é a financiarização da vida, que traz para cada momento da vida cotidiana a possibilidade de computar, de negociar com risco e de se conectar com esse mercado. Eu acho que esse é um desafio. E, para não tomar mais tempo, que equação colonial ou não está num país que se avora de ter um consenso de commodities, de estar com uma super pauta exportadora, quando mais de 98% das sementes de soja a gente está pagando royalties. Nós perdemos a soberania alimentar sobre as sementes da principal pauta exportadora do Brasil. A gente está exportando soja, pagando royalties, exportando milho, a gente tem agora o feijão transgênico, mas isso ainda é tecnologia nacional.
e a gente tem também algodão e agora em breve eucalipto. Para mim, teoricamente, isso é um debate sim, porque a semente ela é produto e ela é condição de possibilidade de reprodução de todo um sistema produtivo. Eu acho que esse é um debate teórico sim, e que tem que ser enfrentado. A gente vai fazer 10 anos da liberação dos transgênicos do Brasil agora em setembro, e a gente está com mais de 98% da soja, toda ela patenteada, e não há sementes convencionais. Se vocês duvidam, vai haver um grande seminário em Curitiba, em outubro, com vários movimentos sociais, nacionais e internacionais, para trazer esse balanço para o debate público. E só para terminar, sobre a questão da transição, eu acho que é inviável hoje em dia, sendo seres humanos e podendo ter essa consciência histórica de que o capitalismo, tal como a gente conhece, nunca teria podido acontecer sem o petróleo, sem a capacidade de energia líquida e condensada que ele deu, e que não há fonte que se compare com isso. Como que a gente vai enfrentar, por exemplo, a construção que está acontecendo agora de um submarino nuclear ali na Ilha da Madeira, no Rio de Janeiro, com uma joint venture da Marinha Brasileira com a Odebrecht de Defesa, com tecnologia francesa, é um submarino que o Sarkozy negociou com Lula, para quê? Foi debatido esse orçamento militar, é um submarino nuclear e 5 batedores. Tudo isso para patrulhar as reservas de pré-sal, para poder extrair o pré-sal, para vender o petróleo, para gerar um fundo, para esse fundo financiar energia eólica, a educação, a reforma agrária. Eu confesso que é uma lógica que eu não alcanço. Talvez tenha um sentido estratégico muito além do que eu consiga ver, mas eu acho que quem sabe se a gente não entrasse nesse jogo. O que isso está significando em termos de o BNDES emitir título da dívida pública para se capitalizar, para colocar, como disse a Verena aqui, toda a reserva dos trabalhadores, a poupança dos trabalhadores nesse projeto. Quando que a gente fez um orçamento participativo sobre isso? Quando que houve um plebiscito sobre isso? Eu acho que, enfim, isso são questões. E para terminar, eu recomendo a leitura de um outro livro do grupo que chama-se Promessas em Sul Labirinto, e que tem uma análise bem detalhada dos programas sociais e das políticas econômicas, com bastantes dados empíricos, infelizmente, porque essa parte jornalística ela ilustra um pouco dessa aridez teórica, assim, e nos dá elementos também para socializar com mais pessoas, com um público maior, sobre o que de fato está acontecendo nesse país. Obrigada. Es complejo. Pero yo creo que sin teoría revolucionaria no hay praxis revolucionaria. Y yo partiría, alguien hizo una pregunta que me parece muy interesante, que nos puede servir, es lo que hoy tenemos y lo que pareciera dibujarse es efectivamente una polarización al interior de la izquierda latinoamericana entre reflexiones hacia el socialismo y entre reflexiones hacia el buen vivir. Tristemente reproducimos una lógica cristiana de lo bueno y lo malo e intentamos posicionarnos y tensar el campo político de la izquierda. Y me parece que ese es uno, digamos, para mí es el peor peligro, y creo que es lo que hoy nos tiene dentro de la izquierda en los diferentes países de América Latina tan fragmentados. Y es una incapacidad real para dialogar, ¿sí? Y yo en este sentido celebro esos espacios y celebro el libro porque permite, digamos, que ese debate salga, y está bien. Y yo lo que creo es, en principio, una postura ética de darle resolución a esos debates, porque a veces lo que yo siento, y es una sensación, digamos, en distintos lugares, es que nos emocionamos tanto que nos cuesta llegar a encontrar los canales de discusión. Yo soy militante del socialismo, yo hago parte de una fuerza política en Colombia que reivindica el socialismo, y mis análisis en ese sentido parten del materialismo histórico. Y tengo una premisa fundamental que en este contexto puede ser útil. La pregunta ni siquiera es si en Brasil hay un camino para superar el capitalismo, porque el capitalismo es global, no es nacional, y ese debería ser, por ejemplo, un primer punto de partida cuando empezáramos a reflexionar sobre esto. Y decir, se ha dicho acá, lo hemos dicho todos y todas, hay unas condiciones del capitalismo global hoy que operan y operan de formas distintas en cada país, por supuesto, porque el capitalismo con mecanismos colonialistas, mecanismos imperialistas, patriarcales y por el desenvolvimiento histórico de nuestras clases, tiene expresiones distintas. En algunos de nuestros países hay expresiones organizadas de los pueblos indígenas, en otros hay expresiones organizadas del campesinado, y en otros hay expresiones organizadas de la clase obrera. Eso es así, porque así es la historia, así nos dicen las condiciones, digamos, materiales que existen. Digamos, ¿por qué menciono esto?
porque al final de cuentas creo que hay dos planes de análisis acá. Hay un plano de análisis político que tiene que ver efectivamente con quienes en este momento, siendo gobierno, son poder y tienen el poder del Estado con todo lo que eso implica, y quienes no somos poder. Y eso es un plano político en donde efectivamente hay que ver, bueno, ahí la pregunta sí es, ¿se están generando las condiciones en el marco del poder para dar un salto cualitativo? Esa es la pregunta política que hay. Mi respuesta desafortunadamente es no, de la forma más satisfactoria, porque sí hay un sesgo antidemocrático, ¿cierto? Hay un sesgo terriblemente macartizante, ¿cómo se llama? ¿Sí? Que persigue, que señala, ¿sí? Que no permite este diálogo del que estoy hablando. Y me parece que ese es el peor error político, que además termina teniendo un montón de consecuencias, y es el otro nivel que yo ubico del debate económico también. Por supuesto que el modelo económico, o sea, la transición, las alternativas, la política pública que se haga desde el Estado, o las alternativas que se propongan desde los movimientos sociales o desde las organizaciones sociales y políticas, que son escenarios distintos de acción política, ¿cierto? Deberían tener un mayor nivel de discusión en el escenario también económico, ¿sí? Pero entonces a veces siento que también se enredan ahí las discusiones, y aquí, digamos, se enreda todo eso. La discusión sobre el colonialismo, sobre las diferentes expresiones del patriarcado, las diferentes formas de opresión, salen y hacen parte, por ejemplo, del debate político también. Y tienen expresiones concretas, son dispositivos de poder, existen, se reproducen efectivamente, pero también sabemos que en sociedades como las nuestras, con millones de personas en la clase media, que efectivamente bajo un patrón consumista es difícil, digamos, de cambiar de un día para otro. Eso va a ser lo más largo, ¿sí? Esa es la tarea más revolucionaria, es cambiar el patrón cultural, ¿cierto? Y mientras tanto me parece que, y cerraría con esto, y no sé si de alguna forma pongo una postura muy personal, es, creo que la reflexión hacia el interior de la izquierda tiene que ser cómo seguimos construyendo escenarios de debate francos, fraternos, constructivos, y que permitan realmente avanzar como un proceso revolucionario. Creo que nadie tiene absolutamente claro cuál es el horizonte utópico, si el buen vivir el socialismo o el ecosocialismo o el ecofeminismo. No es tan claro tampoco, ¿no? Pero si existen los escenarios y existe también una ética política revolucionaria de construirlo, creo que eso también sería importante. Porque de lo contrario caeríamos en prácticas, en las prácticas históricas del siglo XX de la exclusión absoluta y fundamental de la minoría. Y en eso creo que, haciéndole propaganda a Rosa Luxemburgo, ella, que decía socialismo o barbarie, era muy clara diciendo que tampoco existían alternativas si se excluían necesariamente a quienes son minoría. Claro que el asunto es complejo, Sandra, pero es interesante el debate, es positivo el debate, yo rescato el debate. El hecho de tener estas oportunidades son para mí enriquecedoras, y creo que esta discusión que están filmando habrá que trasladarla al grupo de trabajo para seguir profundizando la discusión, ¿no? Yo me llevo aquí una sensación realmente aleccionadora, no diría preocupante, aleccionadora, va a ser positivo, ¿ya? Por un lado reclaman que falta el término socialismo en el libro, que no se menciona muchas veces el socialismo, nos dice Walter, ¿ya? Y por otro lado aquí Paulo nos dice que no hay un átomo de anticapitalismo en la sociedad brasileña, ¿ya? O sea que estamos frente a una realidad que concluye Walter, este no es un proyecto socialista. Entonces creo que tenemos que trabajar para que esto sea realmente un proyecto socialista de cambios y de transformaciones. Y entonces eso pasa por no simplemente reclamar la teoría teórica, sino la teoría revolucionaria y emancipadora. Nosotros hacemos un ejercicio, a lo mejor no suficientemente profundizado y ampliado, de discutir estos temas con los mismos sectores sociales, con la gente que está viviendo, por ejemplo, la resistencia a proyectos mineros, o la gente que está haciendo propuestas de construcción desde las ciudades, porque no, el único punto donde yo no aceptaría, Walter, es decir, que aquí hay una suerte de intentos de propuestas a lo Pol Pot, a lo contrario. Eso sí creo que ya es aberrante, te lo digo con todo respeto, que eso es aberrante, es lo único que me molestó de la crítica, porque lo que menos nosotros queremos aquí es abrir la puerta a procesos autoritarios o alentar ese tipo de situaciones que son intolerantes.
En la izquierda tenemos que entender que si queremos construir una sociedad democrática, el proceso tiene que ser democrático. De lo contrario, no hay alternativa. Y ahí rescato también lo que señalaba la misma Rosa Luxemburgo cuando hablaba de la libertad. La libertad es la libertad del otro, del que piensa diferente. No es la libertad solo del gobierno, por más que sea numeroso el partido que le apoya. Entonces, en ese sentido, abramos espacios para el debate. Y hay muchos temas que me gustaría abordar. Uno clave, por supuesto que hay que diferenciar entre lo que es el extractivismo de los gobiernos neoliberales de los llamados gobiernos progresistas. Hay diferencias en eso, no es lo mismo. Cuando yo digo que son extractivistas, no estoy levantando una acusación aquí, Walter, no te asumes que está acusado de extractivista, pero son gobiernos extractivistas, por la razón que sea. Es cierto que hay un mayor control de parte del Estado en el manejo de las explotaciones minerales y petroleras, lo cual está muy bien. Es cierto que hay una mayor participación de algunas empresas públicas, que lamentablemente no todas trabajan como empresas públicas, sino como empresas transnacionales. También habría que anotar. Es cierto que hay una mayor participación en la renta mineral, sea petróleo o minerales propiamente dicho, y eso se transforma en mayor inversión social. Totalmente de acuerdo, sí, eso hay que destacar. Nadie sugiere que hay que recortar la inversión social. Lo que sí podemos discutir es si estos países están caminando hacia una etapa post-extractivista, a dejar de ser países productos atados a la lógica de acumulación del capital transnacional. Y creo que no. Yo no conozco tanto el Brasil como para señalarlo, pero creo que hay un proceso de desindustrialización en el Brasil en los últimos años. Lo mismo sucede en Argentina. En Venezuela no se avanza para nada en el proceso de industrialización. Lamentablemente es un país atado desde hace décadas a la renta petrolera, al estado mágico que hablaba Coronil. Lo mismo sucede en el Ecuador. El propio presidente Correa ha reconocido una y otra vez que se sigue haciendo lo mismo, mejor que antes, dentro de la misma lógica de acumulación. No hay un cambio de la transformación productiva. Y esto sí es preocupante, porque ¿qué va a suceder cuando se acabe el boom de los commodities? ¿Ya? Cuando los chinos y los hindúes y los otros no crezcan tan rápido. Y ahí habría que incorporar otro criterio. Y no me molesta a mí entrar en términos periodísticos. Al contrario, eso ayuda a aclarar las cosas. Me parece fantástico. Por ejemplo, ¿qué racionalidad hay de explotar oro en nuestros países cuando sabemos que eso genera un enorme costo social y ambiental? Y gran parte del oro, cerca del 80% del oro que estamos extrayendo del subsuelo, vuelve al subsuelo de las bóvedas de los bancos internacionales para sostener el capitalismo especulativo mundial, a cuenta de desarrollo. Ya muy bien señaló Camila, el hecho del desarrollo de las fuerzas productivas al final de sus días Marx puso en entredicho. Hay unas cartas muy interesantes con su traductor donde dice, no, hay que repensar eso, y plantea cosas muy sugerentes para la reflexión. Ya llegamos a otro punto para el debate. Quedaría uno planteado que sería, hablamos de esto del extractivismo que no pasa por usar o no usar, sino para qué usar, cómo usar y en beneficio de quién usar. Si simplemente vamos a seguir explotando la naturaleza para atender las demandas sociales, creyendo que es el camino al desarrollo, creo que es un camino sin salida. No estoy planteando aquí, por ejemplo, dejar de explotar los campos petroleros en explotación actualmente, de donde sale el petróleo en el caso del Ecuador, pues estoy totalmente en contra de ampliar la frontera petrolera en el Yasuní, en el sur del Ecuador, o abrir la puerta a la megaminería, creyendo que la senda extractivista es el camino al desarrollo. La lógica generalizada es que los países que exportan naturaleza son subdesarrollados, los países que importan naturaleza son los que han desarrollado. Pero es un tema para la discusión y está abierto el debate. Otro tema para la discusión muy importante es el que tiene que ver con el crecimiento económico. ¿Ya? Podría empezar señalando, como anotaba el economista Kenneth Baldwin, que creer que puede haber un crecimiento económico ilimitado en un mundo finito es propio de locos o de economistas. ¿Ya? No se puede creer que permanentemente puede haber un crecimiento económico toda la vida. No quiero decir que no debamos impulsar crecimiento económico. Ojo, lo que pasa es que no podemos tener como la gran agenda de la izquierda el crecimiento económico. Yo creo que la agenda de la izquierda tiene que pasar en primer lugar por la redistribución de la riqueza, por la redistribución de los activos, por hacer realidad la reforma agraria, la redistribución del agua, por generar condiciones de equidad que permiten superar los problemas de las grandes mayorías.
combatir la excesiva concentración de la riqueza. Este tema para mí sería fundamental y eso podría abrirnos la puerta a otro tipo de lecturas. Y ahí hay cómo encontrar los recursos y ver cómo se puede mejorar las condiciones de vida de la población. Insisto, pasan por redistribuir la riqueza. Yo señalaría un punto final para concluir, que en estos libros no hay capítulos por países. No es que el libro tenía un capítulo de Ecuador, un capítulo de Bolivia y nos olvidamos de Brasil. ¿Cómo nos vamos a olvidar de Brasil? Imposible que nos olvidemos de Brasil. Si en realidad en un libro no entra Brasil, necesitaríamos varios libros para Brasil. ¿Ya? Pero lo que yo sí creo aquí, Paolo, con todo el aprecio que te acabo de conocer, me parece que tienes una cantidad de ideas geniales para provocar la discusión, es que en Brasil las cosas pueden ir mucho mejor. Pero en junio pasado yo me encontré que muchas gentes no estaban contentas con que las cosas iban mucho mejor. Me encontré con las calles de Sao Paulo llenas de gente protestando. Entonces algo no funciona. O yo no entiendo nada, o tú al menos no valoras mucho lo que está pasando en las calles. ¿Y cómo parar Brasil? No sé si entendí bien la pregunta. No, yo diría, ¿cómo sumar Brasil al proceso de transformaciones? ¿Cómo hacer de Brasil un actor para una integración real de América Latina? Aquí se habla mucho de integración en nuestros gobiernos, mucho de integración, pero se avanza muy poco o se avanza por sendas equivocadas. Creer que la integración va a ser en base a los proyectos desarrollados en la época neoliberal, los IRSA, es un grave error. Esa es integración de nuestros países en función de las demandas del mercado mundial. Nuestros recursos petroleros, recursos minerales, la biodiversidad, el agua, los mercados nuestros en función del capital transnacional. Entonces hay que pensar en otro tipo de integración más autónoma, más centrada en nosotros mismos y en la solución de nuestros problemas, a partir de construir soberanías compartidas. Soberanía alimentaria regional, soberanía energética regional, soberanía económica y monetaria regional. Para Ecuador eso es vital para salir de la dolarización, que es una trampa. Soberanías en términos tecnológicos, soberanías en términos de pensar nuestra región. Y ahí veo yo con enorme preocupación cómo el Brasil juega sus propias lógicas, no en términos de integración. Se ha hecho una propuesta del Banco del Sur que es muy interesante y el Brasil sigue atado al BNDES, que es un banco mucho más grande que el Banco Mundial, con prácticas para alentar y fortalecer a las empresas transnacionales brasileñas. Entonces, no se trata, creo yo, de parar al Brasil, sino de lograr que el Brasil se sintonice con una propuesta de integración que sea liberadora, emancipadora y que genere las condiciones para el buen vivir de todos sus habitantes, no de grupos reducidos de la población. Bom, vou responder as perguntas da Helena, mas antes de começar, depois fazer uma reflexão um pouco mais geral, queria agradecer ao Alberto, a primeira pessoa que me considerou patriota nessa altura da vida. Nada es perfecto, companheiro. Eu estava simplesmente lamentando a ausência do Brasil, que o Brasil está tão mal que nem nesse livro ele está. Vocês não entenderam. Bem, obviamente eu conheço a resistência dos povos originários brasileiros, eu acompanho e estão mobilizados. Isso é um fato histórico novo, estimula a energia política das pessoas que acompanham as desgraças desse país, mas é uma mobilização do desespero, da dignidade, mas do desespero de quem vai acabar. E vai acabar do desespero, sobretudo do desespero que sabe que luta no meio da indiferença geral da sociedade. Quem está se lixando pelos suicídios do Guarani Kaiowá? Nós nos reunimos no centro da cidade para fazer manifestos, assim por diante, das quebradas aí. Pronto. O que eu quis dizer, talvez tenha sido mais enfático, é isso. Segundo ponto, Belo Monte, que se acompanha, sabe muito mais do que eu, obviamente. O que eu diria é o seguinte: se nós fizéssemos, pelo menos pode ser uma impressão ideológica, nós fizéssemos uma sondagem de opinião a
respeito dos mutuários, dos fundos de pensão. O que desejam? Naturalmente, não somos no capitalismo. O que deseja um mutuário de um fundo de pensão é que esse fundo de pensão seja rentável e que, ao se aposentar, ele tenha aquilo pelo qual ele pagou. A rentabilidade desse fundo de pensão depende de juros, depende de aplicação em negócios. E, portanto, ele é francamente favorável, se fosse consultado, a Belo Monte e coisas do gênero. Por quê? Aí vamos, então, a consideração mais geral. Porque aí eu discordo do Walter, obviamente, se é necessário enfatizar um pouquinho o Walter, me desculpe. Nós estamos numa situação histórica em que o capitalismo perdeu todo o seu potencial emancipatório, civilizador. É esse o ponto. Como é que nós nos tornamos anticapitalistas? Uma coisa era ser anticapitalista ou socialista no século XIX e no século XX. Outra coisa é ser agora. Nós estamos no fim de linha. Esse fim de linha é real. Nós sabemos várias crises superpostas. Uma delas, inclusive o make believe do capitalismo verde, é isso aí. Quando você transforma ambientes florestais em ativo financeiro, é o fim da picada. Então você não vai financiar a reforma agrária com isso, você não vai reformar com recurso do pré-sal, você não vai fazer reforma agrária. Nós chegamos a essa loucura. Eu quero compreender a engrenagem do funcionamento ensandecido do capitalismo no Brasil. Em que você tem o bloco dominante e a classe operária. Ponto. É isso. Então, isso significa que nós chegamos ao fim da linha é esse. Há uma unanimidade popular em relação aos megaprojetos e mega-eventos no Brasil. Há uma unanimidade, e quando eu falo popular, não é popular no sentido trivial, é popular mesmo, profundo, em relação à predação das transnacionais brasileiras na América Latina, na África e por aí afora. Qual é a novidade? Quem tinha ilusão a respeito disso? Porque funciona assim, ele serra fileiras, os dominados serram fileiras com os dominantes. Depois fazem a ideologia. Uma das coisas mais fantásticas, em 2003, quando nós estávamos marchando nas ruas, manifestando contra a iminente invasão do Iraque pelos Estados Unidos, o que aconteceu? Um comício surrealista, não é surrealista, não, normal, em Washington. Os grandes sindicatos da construção civil apoiando a invasão do Iraque, porque a destruição do Iraque significaria empregos para a reconstrução do Iraque. Ponto. Isso aconteceu em 14. A classe operária cerrar fileiras com aqueles que agarraram com a pele faz parte, o sistema é isto. O sistema é isso. E como é que nós ultrapassamos o sistema nessas condições? Uma coisa é quando o sistema tinha algo a oferecer e, portanto, o poder de veto era maior, como foi no fim da Segunda Guerra Mundial, se construiu o Estado. Como é que se construiu o Estado social na Europa? Foi por quê? Foi porque se ganhou a guerra na Europa contra o fascismo. E o próximo passo seria a revolução. Houve um acordo ditado pelo camarada Stalin, acabou a revolução, vocês não vão negociar na França, na Inglaterra, portanto, o Estado Social. Então, vocês foram morrer na guerra, nas trincheiras, vocês terão o quê? Moradia, pensão, transporte, escola, assim por exemplo. Foi uma barganha. Essa barganha foi uma trégua na luta social, ela acabou agora, e acabou em condições em que o capitalismo se tornou bárbaro novamente. Então, apostar que ele vai civilizar através do desenvolvimento das suas produtos, é um tiro na cabeça. Mas isso é a realidade do Brasil hoje. Bom, a realidade do Brasil significa que é uma realidade histórica profundamente arraigada. Então vamos começar a pensar por que nesse imaginário nacional está arraigado e isso constitui blocos de poder, é óbvio, esse desenvolvimento. De onde é que ele vem? Começamos a pensar um pouquinho. O companheiro lá atrás do Ceará falou uma coisa chamada militarização da vida social, que nós estamos assistindo no Brasil hoje. Isso, se nós começarmos a cavocar historicamente o chão em que essas coisas brotaram no Brasil, nós começamos a perceber, bom, aquele famoso meio século de desenvolvimento no Brasil, de 1930 a 1980, que está nos manuais, a economia, assim por diante. Depois houve um desequilíbrio, as coisas se ajudaram. Vários projetos tocaram aquilo. Havia um projeto de modernização, sociedade tradicional, sociedade moderna, Walter Vostok, assim por diante, havia o projeto da CEPAL, de industrialização, havia o projeto do Partido Comunista, e tudo que ele mobilizou nesse meio tempo, que era a Revolução Democrática Burguesa, ou o Projeto Democrático Popular hoje, e havia um que todo mundo esquece, e que é o verdadeiro, de fato, que é o verdadeiro imaginário
projeto político desse desenvolvimento de meio século e que agora está sendo retomado depois do interregno de ajuste da casa, não mais do que isso, em termos de acumulação. É um projeto militar. É um projeto militar que começou nos anos 30, começou no Estado Novo em 37, foram eles que industrializaram, fizeram a indústria petroleira, fizeram a eletricidade, fizeram a siderurgia. É um projeto de poder e dominação, e esse projeto de poder e dominação precisa de coalizões sociais e coalizões de classe. Bom, isso foi aprofundado na ditadura civil-militar de 64 a 84. Por isso que nós somos duros na queda em relação ao pacote neoliberal, que nós pegamos pela rama, que foi uma associação estritamente pragmática. Isto é, nós somos desenvolvimentistas até na ditadura militar. E o que fez a ditadura militar? Ela fez aquilo que está acontecendo agora. Ela associou desenvolvimento e segurança. Não é à toa que nós temos, pela primeira vez no governo democrático popular, um projeto, uma estratégia, um plano de defesa nacional. Uma estratégia de defesa nacional. Temos indústria bélica, pressão e assim, isso é poder. E olha, qual é o projeto que vem depois? A agenda depois. É como é que nós nos situamos no momento de crise desse consenso de commodities. A China vai desacelerar. Nossa confortável situação de periferia da China também vai ficar apertada. Qual é o próximo passo? O próximo passo é novamente incrementar esse projeto de poder. Portanto, recordar que desenvolvimento é poder. E poder do quê? De mudar a sua posição relativa no mundo, na relação entre os vários países capitalistas que competem, portanto, ascender. Quem ascende é a favor. Ascende a cotoveladas, procurando espaço. Portanto, quem ascende é intrinsecamente pró-sistêmico. Portanto, há um projeto de poder, e que esse projeto de poder chama de desenvolvimento, desenvolvimento porque as pessoas entendem, porque é de incorporação no processo de exploração. Ora, essa incorporação faz com que você necessite de segurança e você tenha que, de certa maneira, você tenha que ter um aparato de segurança em que você comece, e não por acaso está começando a haver remoções forçadas de população diante da frente à indiferença total da população. A população está se lixando do que aconteceu em Pinheirinho no ano passado. Está se lixando para tudo. Há uma comoção de classe média. Pura e simplesmente. Isso é uma bárbara. Nós estamos produzindo uma sociedade poderosa, uma economia forte e bárbara. Bárbara, conservadora, policial, militarizada, violenta. É isso. E com a anuência de uma fração importante que tem poder social e poder de fazer governo, de desfazer governo, chama-se classe trabalhadora, integrada nesse sistema. Bom, existe, é claro, há moléculas, mais moléculas anticapitalista. Claro que existe, eu não ia falar disso agora, não era o tempo. Vai tranquila aí, Equador. Mas essas moléculas são moléculas. Moléculas de uma máquina dificílima de parar, não tem como parar essa máquina. Bom, essa molécula chama-se ralé. É a ralé que está se manifestando. É a ralé que come a pipoca aqui e acolá. E agora está se manifestando mais ou menos de uma maneira um tanto massiva e incomoda. E nessa ralé tem de tudo. Tem saqueadores, tem P2 infiltrada, tem extrema-direita, e tem uma nova classe trabalhadora que nós não conhecemos. Foi assim, começou assim no século XIX, começou a estar tudo misturado. Depois vem as forças da ordem, vai separar quem vai para a cadeia, quem não vai para a cadeia, assim por diante. Mas tem, bom, isso é uma outra especulação, eu fico por aqui. Eu serei mais explícito. Vamos fazer mais uma segunda rodada, um pouco mais curta, talvez, para encerrar depois o debate na última rodada na mesa. Já tem duas pessoas querendo falar. Não, companheiro. Vou tentar ser breve. Acho que o debate é muito fecundo. Embora tenha recebido o livro com antecedência, não deu tempo de ler nada, nem introdução. Então posso falar bobagem,
Mas vou falar a partir de outros debates que eu participei, que eu ouvi alguns de vocês que estão na mesa. Eu acho que 3 pontos. Tanto na proposta do pós-desenvolvimentismo, que tem um diálogo muito forte com a possibilidade do bem viver, quanto no debate sobre o desenvolvimentismo, que geraria melhorias das condições de vida, eu acho que há nesses dois discursos, nos 2 debates, um diálogo desencontrado com o destinatário, que seriam as classes trabalhadoras, e aí faço questão de frisar, no campo e na cidade, inclusive no Brasil. Acho que falar das classes trabalhadoras no Brasil só na área urbana é esquecer que existem vários mundos rurais, com indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, enfim, trabalhadores rurais assalariados, que hoje fazem um trânsito muito forte entre campo e cidade. Então eu incluo aí também as classes trabalhadoras do campo. Eu acho que é um diálogo desencontrado nas 2 perspectivas em relação a esse destinatário. Por quê? No caso da proposta do pós-desenvolvimento e a perspectiva do BNB, é um diálogo que não alcança essas pessoas nem na prática, nem no discurso. Aí não vou falar nem de teoria, nem na prática, nem no discurso. E falo mais a partir do Brasil. É claro que há regiões no Brasil em que há grupos mobilizados nessa perspectiva do bem viver. Eu mesmo participei de vários desses grupos. Mas no conjunto da sociedade brasileira, enquanto proposta de ruptura ou de pós-desenvolvimento, esse é um diálogo que não chega lá nesses grupos. É uma prática que não alcança esses grupos. E aí a grande maioria que está no subúrbio ou que está nos grotões do Brasil, ele não alcança mesmo. Assim, há por parte deles, e talvez não de forma subserviente, mas uma tendência muito forte ao consumismo. E aí eu faço um diálogo então com o debate sobre o desenvolvimentismo. De fato, houve uma melhora das condições de vida material dessa população, ou de parte dessa população, mas não houve uma transformação das condições socioculturais de vida. Tanto que, para citar alguns, índices de violência aumentou, a questão da educação, ainda que se tiveram melhorias na promoção da educação, tanto do ensino médio, básico e superior, ao longo dos últimos 15 anos, mas ele foi muito modesto, muito pequeno em relação à proposta de desenvolvimento ou de crescimento que se teve. E também na questão que se refere à distribuição de renda. Nos últimos 10 anos, aí são pesquisas do próprio IBGE, DIEESE, a renda proveniente das atividades de trabalho caiu nas classes trabalhadoras rurais e da cidade. E aumentou a renda proveniente de programas de distribuição de renda. Mas ainda assim a desigualdade de distribuição de renda é muito profunda no Brasil. Então, eu fico me perguntando, no que se refere ao debate sobre o desenvolvimentismo, e que isso teria melhorado as condições de vida do Brasil. Melhorou até quando e para quem? Então, acho que o discurso dos 2 projetos, embora sejam extremamente válidos como exercício e como uma força mesmo para você implementar mudanças, ele é desencontrado com o destinatário. Aí, por último, a Camila colocou a questão do desenvolvimento baixo carbono e tal, e dos tratados internacionais, que se pensa aí, então, numa nova forma de propriedade, né? Eu fiquei me lembrando do discurso do Obama, né, no fim de semana, dizendo: nem a ONU impede que, se o Congresso aprovar, eu ataque a Síria. Então, até onde também vão esses tratados internacionais? Obrigada, boa noite. Primeiro, agradecer a oportunidade. Realmente não tem nada melhor, né, do que poder estar aqui explorando as ideias, recebendo não só as informações, mas também o estímulo a essa reflexão, né, que está faltando. Então, criar espaços, seja entre os intelectuais, seja na prática mesmo cotidiana dos movimentos, e estar fazendo esse ir e vir é tão importante. Eu queria pedir para o Alberto explorar um pouco mais o tema que ele mencionou sobre o Banco do Sul,
porque eu acho que se falou dessa questão de, talvez uma das contradições tão claras do capitalismo na forma que ele está agora é justamente essa junção, né, entre o capital e o trabalho juntos, como aliados, dentro desse processo, seja nos fundos de pensão, seja no sistema de financiarização, que não só na natureza, nas políticas públicas, mas nas relações cotidianas, está se perpetuando e muitas vezes indo até os limites, não só da questão da exploração da natureza, mas dessas relações, né? Como que talvez esse momento não seja um momento de contradição extrema, de possibilidade de superação do capitalismo, quando você chegou a esse limite, né, entre a relação do capital e do trabalho. E também foi colocado que o Banco do Sul é uma alternativa, enquanto o Brasil está se espelhando no modelo do BNDES, e mais ainda agora nessa proposta do Banco dos BRICS, né? Ou seja, o Brasil, ao invés de olhar para a sua integração econômica, que não seja uma integração com o capitalismo global, mas uma integração até de proteção dessa especulação financeira através da proposta do Banco do Sul que existe, está se voltando uma outra proposta, que é de um banco com os chamados países emergentes, que é ainda mais intensivo nas grandes infraestruturas de risco, do extrativismo e do subimperialismo nas diversas regiões, né? Então, se no momento houve a criação, as condições materiais, as condições políticas para a criação desse banco como uma proposta concreta de governos, né, e falta a força política para implementar esse projeto, como que se volta a atenção tão fortemente, inclusive da sociedade, de organizações, redes da sociedade civil, para a questão do Banco dos BRICS, que ainda é uma proposta, digamos, não oficial, não formal, e onde grandes expectativas estão sendo colocadas aí. Então, desse momento agora até março do ano que vem, que vai ter a próxima encontro, né, desses países emergentes no Brasil, e talvez o anúncio mais concreto desse banco, como construir ou reconstruir ou recuperar a força política que se construiu em torno da proposta dos bancos do Sul, né, como proposta de superar ou blindar essa força da especulação financeira. Se você pudesse falar um pouco dessa força da criação do Banco do Sul e agora, que momento a gente está, o que precisa para remobilizar isso. Bom, deixa eu fazer a terceira questão que eu fiz na primeira rodada. É sobre a questão ambiental, sobre a questão da atualização da análise do capitalismo contemporâneo. A análise de que o crescimento, que o desenvolvimento do capitalismo gera contradições que vão potencializar a superação do capitalismo, ela é interpretada pela esquerda como basicamente o desdobramento da contradição entre trabalho assalariado e capital. Mas nas últimas décadas vem crescendo uma contradição entre o capital e o capitalismo como sistema produtivo e a biosfera do planeta, ao ponto de uma ruptura com um potencial catastrófico. E não é só a questão do carbono, é a questão do carbono, é o nitrogênio, é a água, é o uso do solo, é a perda de biodiversidade, é o ozônio. São todos esses elementos que são o resultado prático do desenvolvimento, da expansão das forças produtivas, da acumulação de capital, do crescimento. Então, nós não estamos falando só de carro e geração de energia por termoelétrica de carbono. Nós estamos falando do agronegócio, nós estamos falando da produção capitalista de soja, papel, plástico. Estamos falando de grande parte do que é a civilização contemporânea. Ora, nas cidades do mundo nós percebemos algum tipo de contradição que gerou, pelo menos o pretexto das mobilizações de junho.
que é o problema da mobilidade urbana. Isso daí não acontece só no Brasil. O caos e o crescente tempo de deslocamento das cidades é um problema do mundo todo. Olha, essas questões só emergem como problema político quando surgem mobilizações que colocam isso na agenda. Mas o nível de destrutividade com que opera hoje o capitalismo em relação à biosfera do planeta, e os cientistas vêm alertando sobre isso há algum tempo. Nós estamos falando da melhor tradição iluminista, cientistas naturais, nós não estamos falando de debate ideologizado, nós estamos falando de acabou de ser ultrapassado as 400 partes por milhão de carbono. Há alguns milhões de anos, quando isso aconteceu, a temperatura do planeta vai para tantos graus acima. Nós estamos falando de modelos matemáticos, não estamos falando de debate ideológico. Os cientistas estão dizendo a coisa vai para um rumo catastrófico. Isso, quando a energia emerge em bola de neve, em efeito cascata. Bom, para uma grande parte da esquerda, isso não existe na agenda. E aí, eu acho que a discussão do crescimento se torna central. Se a gente supõe que a contradição entre capital e natureza é uma contradição operante, é uma contradição essencial do sistema capitalista no seu atual estágio, como é que nós vamos trabalhar? Bom, não preciso recuperar a citação que o Acosta fez do Kenneth Bolden. Quem trabalha com crescimento ilimitado numa economia finita é economista ou louco. Então, essa questão tem que entrar na agenda. É uma questão de racionalidade, porque o problema está sendo diagnosticado por climatologistas, meteorologistas, oceanografistas e assim por diante. Agora, a crise tirou da agenda isso que vinha sendo pautado. A crise, bom, há questões mais importantes na pauta. Agora, os problemas continuam a se somar. Como tratar isso? Esperar que estoure? Não me parece o caminho mais sábio, mas, bom, a questão fica para a mesa. Bom, nós podemos sempre especular como fazer, mas veja só, na medida que você enuncia alguma alternativa, você comete um suicídio político, aí você fica de mãos atadas para fazer alguma coisa. Imagine se você saísse em campanha falando o seguinte: pré-sal não mexemos, deixa lá. E aí, como ficamos? Os companheiros do Equador fizeram isso com Yasuni, né? Pois é. Significa, então, para mudar a agenda, para colocar isso na agenda, você tem que mudar de agenda. Exatamente. Tem que mudar a política. Não é mais política de governo, não é mais política de governo, outra coisa. Aí a gente tem que falar de outra coisa. E aqui no livro, não sei, não li todo. Não sei se está contemplado também o que significa ação política nessas condições limites. Porque nessas condições limites, o que acontece? Você sabe melhor que eu, você está estudando esse assunto há muito tempo. Começam a se criar situações de exceção. Quando você tem catástrofes anunciadas, você instala espaços de soberania em que você decide sobre o regime de exceção. Portanto, aquilo não se toca. Então, veja só, como essas coisas vão se encadeando. Logo vai aparecer no Brasil, já está correndo por aí, nos gabinetes, leis antiterroristas. Por exemplo, você chegar na Vale do Rio Doce, você entrar numa hidrelétrica, na sala de comando de uma hidrelétrica, você vai... Veja só,
Mas no limite é onde você vai chegar. Não há só diferença de grau, não de gênero, entre destruir uma plantação transgênica e bloquear uma hidrelétrica. É um ato de guerra. Será considerado um ato de guerra? Bom, vamos chegar a esse ponto, porque o outro lado vai justamente abrir territórios de exceção no qual não se entra. Já é assim, qualquer mega evento, o mais banal possível, que o México criou, qualquer mega evento, já uma lei como a lei da COP, uma lei de exceção. Essa lei de exceção da COP significa o seguinte: corporações, empresas, companhias têm um domínio direto, o governo exerce um governo territorial direto sobre um determinado território. Pronto, acabou. Lá as leis não valem. E isso vai se multiplicando em cada uma dessas ilhas que aparecem como estarendo isentas ou que vai demorar a catástrofe a chegar lá. É esse o raciocínio do crescimento. Esse é o raciocínio do desenvolvimento, esse é o raciocínio da acumulação. E esse é o raciocínio da acumulação que alimenta o raciocínio da acumulação de poder para poder gerir essas situações de exceção, para onde nós estamos indo. Não, a sociedade brasileira não está sendo militarizada ou policializada por perversão das pessoas ou dos agentes que nem sabem o que estão fazendo. Simplesmente querem conter o dique, é isso. Voy a procurar ser lo más preciso y corto posible. Hay muchos temas, muchos debates y muchos puntos que meritarían otro debate más largo, una discusión más profunda. Empezaría con una premisa. Algo que me mueve a mí es, sin lugar a dudas, la construcción de un horizonte anticapitalista para tener otro tipo de vida. Ese es el punto de partida. Yo considero que dentro del capitalismo no vamos a tener ni equidad, ni justicia, ni libertad, y menos condiciones de vida digna para la población en general. El capitalismo en esencia es un sistema de valores, es una civilización, es la civilización de la desigualdad. En su versión neoliberal llevada a su máxima expresión. Punto 1. Punto 2. Para superar el capitalismo hay que conocer el capitalismo. Y una de las formas es buscar algunas teorías que nos permitan comprender de mejor manera de lo que estamos hablando. Cuando discutimos la colonialidad del poder, tenemos que incorporar muchos elementos dentro de eso. Hay muchos ejes de explotación, de dominación dentro del propio capitalismo. Quizás me explico de mejor manera en esta hoja de papel. Aquí estaría el capitalismo en esencia, nos sintetizaría el capitalismo. Pero el capitalismo tiene, y sabemos todos, como uno de sus ejes fundamentales de contradicción, lo que se refleja en la lucha de clases, la explotación del trabajo por parte del capital. Esto es fundamental y esto conocemos, y esto ha movilizado a muchos socialismos en el mundo. Y estoy de acuerdo con que esto es suficiente para movilizarnos, pero no es suficiente para explicar todas las contradicciones del mismo mecanismo de acumulación del capital. Hay otros ejes dentro de la misma lógica capitalista, no al margen, no es el uno primero y el otro después, que tenemos que abordar. El tema del patriarcado y del machismo, la inequidad de género, es esencia del capitalismo. Hay un tercer eje dentro del mismo capitalismo que tiene que ver con idea de raza que surge hace 500 años, que es el racismo y los problemas étnicos. Y hay otro eje que no podemos dejar de lado, que es el eje de las inequidades intergeneracionales. Nosotros tenemos que pensar que no somos los últimos habitantes en el planeta, que vendrán otros después. Lo hago yo y lo digo siempre porque ya tengo 3 nietos. Tengo que preocuparme por los que vienen después. Este eje de la intergeneracionalidad nos obliga entonces a replantearnos la cuestión de la naturaleza. Y no es desde la perspectiva de ecologistas que tienen la barriga llena, como dicen los gobernantes, sino que es de la perspectiva de garantizar el derecho básico a los seres humanos, el derecho a la existencia. Y por eso en nuestra Constitución establecimos los derechos de la naturaleza, que están siendo amenazados por el propio presidente de Ecuador. En ese sentido, nosotros creemos que es importante tener claridad de estos ejes propios del capitalismo y no minimizar ninguno, sino integrar a todos. La izquierda tiene que asumir esas luchas porque son las luchas emancipatorias. Hablaremos de algún rato de progreso, de desarrollo y poder, como tú dices, que me parece que es fundamental. Si hablamos de desarrollo en términos de poder, estamos hablando de un proceso prosistémico, un proceso capitalista, procapitalismo. Yo no estoy de acuerdo con eso.
Un tercer elemento clave es recuperar una relación diferente con la naturaleza. Hay que superar aquella visión propia de esta modernidad que le ve a la naturaleza al margen de los seres humanos. Hay una propuesta muy interesante desde el mundo campesino o indígena, que es entender que formamos parte de la naturaleza. La naturaleza no es una suerte de supermercado que está ahí para ser privatizado, explotado y destruido, no. Si no garantizamos el equilibrio ambiental, no garantizamos el futuro de la humanidad sobre la Tierra. Lo que tú señalas muy bien, ya superamos hace un par de meses las 400 partes por millón, ¿ya? Y esa es una señal que nos dice, ojo, hay que hacer algo, y es una tarea clave del izquierda. Yo creo que eso nos lleva entonces a un gran debate. Las visiones del buen vivir, yo hablaría de buenos convivires, lamentablemente, por lo pronto, están muy centradas en el mundo campesino. Pero el gran reto es cómo incorporar esas reflexiones en el mundo urbano. En este libro hay un artículo muy interesante, hay dos artículos realmente, donde plantean la idea del buen vivir a nivel urbano, y lo hacen en Bolivia, por ejemplo. Hay cosas muy interesantes al respecto, pero ojo, no todo el mundo urbano está dentro de la lógica del trabajo, porque hay mucha gente en el mundo urbano que no tiene relaciones con el capital. Hay otro tipo de relaciones y hay otro tipo de economía y otro tipo de prácticas sociales. Aquí mismo en el Brasil hay en algunas ciudades, en los sectores populares, lógicas de cooperación comunal. No me acuerdo este rato el nombre, que nosotros llamamos Minga, pero aquí tienen otro nombre y es ¿cómo? Mutirão. Son posibilidades de cooperación. Y no todo en el mundo rural se agota en lo agrario. Hay otras lógicas. Esos son elementos importantes para la reflexión y ese es un tema que todavía nos toca abordar. Un punto para ir ya concluyendo, el tema del Banco del Sur de integración regional. Yo creo que ha habido propuestas muy interesantes de los últimos años. Hay ideas positivas que yo las apoyo. El Banco del Sur, por ejemplo. El Fondo del Sur se habló en algún momento. El Sistema Único de Compensación Regional, Sucre, que para mí incluso tiene un nombre que me motiva, porque yo sigo luchando por la soberanía monetaria en mi país. ¿Ya? En ese sentido yo creo que es importante anotar lo siguiente. El Banco del Sur no puede ser una expresión latinoamericana del BNDES. El Banco del Sur no puede ser una expresión latinoamericana del Banco de los BRICS. El Banco del Sur no puede ser de ninguna manera una expresión del Banco Interamericano de Desarrollo o del Banco Mundial. Tiene que ser algo diferente. Tiene que ser un instrumento para financiar otro tipo de economía, para otro tipo de sociedad, para otro tipo de civilización. Entonces ahí tenemos algunos de los elementos más complicados y más difíciles. Porque se habla mucho de la integración y se avanza poco todavía en integración. Hay un trabajo muy interesante que nos demuestra que las propuestas de integración existentes hace varias décadas, 4 o 5 décadas, eran más audaces y radicales que las actuales. Entonces hay que volver a releer la integración. Es el trabajo de una señora, de una joven Bonomo, uruguaya. ¿Ya? No me acuerdo estos ratos el nombre, se me Mariela, no se me escapó el nombre exactamente, pero esa es una reflexión importante. Tenemos que repensar la integración nuevamente y pensar que la integración tiene que ser entre los pueblos y no de nuestros países en función de la lógica del capital. Por eso cuestiono al IRSA. Y a mí me molesta, y soy muy franco, ciertas posiciones que no las entiendo. ¿Cómo es posible, digo yo, que el gobierno de Argentina se sume y se solidarice con el gobierno de Ecuador en contra de las campañas que hace la Chevron Texaco, con lo cual estoy también yo apoyando al gobierno de Ecuador, sin ningún rodeo, porque me parece que lo que hace la Chevron Texaco en contra de nuestro gobierno en nuestro país es intolerable? Pero ese mismo gobierno de Argentina que se llena hablando de la boca de integración, firma un contrato con la Chevron Texaco para entregarle el campo de Vaca Muerta. Son las grandes contradicciones que hay en estos procesos de integración. Y un punto que señalaba aquí el compañero Paulo, que me parece que ya es una realidad: los procesos de criminalización de las luchas populares están en marcha. En Ecuador, incluso en contra de lo que manda la Constitución, donde está establecido en el artículo 98 el derecho a la resistencia, se criminaliza, se persigue a los luchadores populares, a los que defienden el agua, la tierra, la vida, y se les acusa de terroristas y saboteadores. En un país donde no hay terrorismo y donde esas leyes que se utilizan vienen de la época de la dictadura. Son grandes contradicciones que
que requieren respuestas concretas y hay que abrir para eso los debates que sean necesarios. Gracias. Bem, primeiro só uma ressalva de que esses modelos matemáticos, eles podem ser extremamente ideologizados. Não é um tema para discutir aqui, mas existe toda uma indústria de construção de trajetórias, nada mais anti-materialismo histórico do que isso, que define assim, onde estamos, onde vamos chegar, e em função dessa trajetória pré-estabelecida é que eu começo a negociação do que eu poderia estar produzindo, mas eu vou deixar de produzir, então vocês me pagam para isso, etc, etc. É um tema para debate. Bom, a pergunta tua, né, se esses convênios da ONU, até que ponto que eles têm essa força toda? A partir da criação oficial dos mercados de carbono em 2005, quando entra em vigor, pelo menos a parte experimental do protocolo de Kyoto, porque o primeiro período de validade mesmo é 2008 a 2012, esse novo mercado, dessa commodity, que nada mais é do que um papel, um certificado que eu reduzi emissões e que tanto me dá o direito de poluir, ele movimentou um total de 142 bilhões de dólares, cifras de 2011 referentes ao ano de 2010. Ou seja, eu acho isso importante para a gente pensar que essa incorporação, esse avanço do capitalismo sobre novas fronteiras, que a gente pode achar aqui que é um pouco de ficção científica, ele movimenta muito dinheiro, ele envolve muitas carreiras, escritórios, softwares, enfim, tem várias gerações de valor e trajetórias de vida ligadas a isso. Mas a ONU realmente ela não define nada que fica escrito na pedra. Depende de um processo de internalização desse novo marco legal. Isso não acontece da noite para o dia. Por exemplo, no Brasil, desde 2010, nós estamos internalizando o TEEB. TEEB chama-se The Economics of Ecosystems and Biodiversity, que foi um estudo que criou uma métrica a ser internacionalizada, porque ela foi recebida pelos países na Convenção de Biodiversidade, isso aconteceu numa reunião em Nagoya, onde cada país tem como dever de casa colocar em marcha uma legislação nacional, uma arquitetura jurídica, institucional, financeira, que garanta a possibilidade da economia contabilizar e trazer para dentro dos cálculos e da geração de valor os chamados serviços ambientais, que se dividem em provisão, suporte, regulação e serviços culturais. Isso vai desde o preço da beleza cênica até o valor da polinização, etc, etc, etc. Como isso está acontecendo agora no Brasil? Essa regulamentação ainda está em marcha, a gente tem PLs no Senado, a gente tem PLs na Câmara dos Deputados, a gente tem uma articulação da sociedade civil que critica isso, mas a gente tem também uma profunda mudança na mentalidade na política do MMA. O MMA vocifera isso, né, coloca isso bem claro, acabou-se uma era de política ambiental. Nós estamos entrando num outro momento onde o modelo seria uma lei Rouanet ambiental. Ou seja, cada vez o orçamento público para a questão ambiental perto do zero ou negativo, e a tarefa dos governos é simplesmente acessar um portfólio, né, um grande depositário assim, de projetos ambientais, e daí as empresas, basicamente, que são os atores que teriam que cumprir com essa política ambiental, afinal são elas que acabam destruindo de alguma forma, ou para prestar contas para a sua responsabilidade ambiental, ou para cumprir um TAC, está muito na moda isso, ou em função de benefícios de isenção fiscal, vai lá e escolhe qual projeto quer colocar o seu dinheiro. Dentro de uma lógica muito corrente agora, isso é ótimo, porque o Estado é caro. Custa muito manter um monte de funcionário concursado e pagar uma estrutura que, na verdade, o dinheiro dá uma volta e se perde. Então, nada melhor que um caminho direto com o setor privado, com o setor produtivo. Só que essa lógica, e aí temos vários PhDs e consultores e pessoas que permeiam, inclusive através de vários projetos, esse universo de quem faz política ambiental no Brasil hoje, ele se baseia em uma raríssima, ao meu modo de ver, sociologia, de que as pessoas agora não obedecem, nesse momento da história, à lógica do comando e controle. Essa coisa de lei, não pode, você não deve, ou seja, uma essência do Estado, de direito burguês, não funciona mais, está outdated. Agora, as pessoas funcionam na lógica do que dói no bolso. As pessoas se movem em função de razões econômicas. Então, eu preciso receber um incentivo econômico para não desmatar. O nosso Código Florestal tem isso expresso, a gente tem capítulos, aqui também não é o tema aqui, mas a gente tem a CRA,
que é o certificado de reserva ambiental. A gente tem uma série de dispositivos que já trazem essa nova forma de funcionamento do Estado em relação ao que seriam os bens públicos, que toca também nos bens comuns e que começam a moldar, inclusive, uma nova forma de agir do funcionalismo público, até onde ele pode ser chamado público, porque muitos deles não têm nenhuma vinculação nem responsabilidade em termos de direito administrativo. No meu modo de ver, e gostaria de deixar isso aqui como nota, essa é um grandíssimo desafio com o qual nós temos que lidar, pensando no horizonte de superação do capitalismo. Porque cada vez mais essa nova mentalidade, toda pautada no cálculo econômico, a partir dessa lógica que o indivíduo vai e faz um cálculo, bom, se eu poderia desmatar, daí eu ganho tanto, mas eu posso barganhar isso, porque aqui do meu lado está chegando esse outro território. Isso está entregando os territórios, as populações, as formas de vida, a biodiversidade, a língua, a história dessas regiões todas a um novo laissez-faire, assim, de acomodação entre a força que a empresa tem de chegar naquele território, o seu poder de barganha, os seus mecanismos de propaganda, a sua educação ambiental corporativa, etc. Então eu penso, incorporando os elementos que o Zé Correia trouxe, se a gente pensar esse horizonte de superação no capitalismo, trazendo realmente a radicalidade da crítica ecológica, a gente não tem como escapar dessa nova mentalidade, desses sinais bastante sinalizados que a política ambiental, tal como ela está se dando hoje no Brasil, ela já aponta um novo modo de fazer, um novo modo de chegar em subjetividades com a qual talvez o nosso arcabouço, o nosso discurso histórico não alcance e não dê conta. Eu queria, nessa fala final, primeiro resgatar aquela pauta que eu acho que é a pauta socialista para colocar na luta política atual. Redução da jornada de trabalho, ampliação dos bens e serviços públicos, controle público sobre as empresas estratégicas, as nacionais ou não, desmonte da indústria militar, soberania alimentar, mudança do padrão energético, mudança do padrão de consumo, integração regional, controle público sobre as áreas de educação, de cultura e comunicação, planejamento e democracia em todos os terrenos. Eu acho que a gente tem que colocar essa pauta política em debate na sociedade. Certo? Primeira coisa. Segundo, queria reafirmar que a minha divergência de fundo aqui com a opinião da maioria que se expressou aqui, é que eu acho que o desenvolvimento é um fator positivo. E acho que a gente tem que engatar a proposta socialista num projeto de desenvolvimento nosso. A história do Brasil foi a disputa entre dois projetos de desenvolvimento. O projeto de desenvolvimento conservador, que perpetuou os padrões de dependência, de domínio político e de desigualdade social, e um projeto de desenvolvimento progressista que buscava ampliar os níveis de democracia e bem-estar social nos marcos do capitalismo. Na história do Brasil, esse projeto progressista sempre foi derrotado. Agora, ele está presente na sociedade brasileira. É nele, na minha opinião, que a gente tem que engatar o projeto socialista. Ou seja, para haver democracia, para haver igualdade, para haver soberania nacional, é preciso ter um desenvolvimento de outra natureza. É dessa maneira que eu acho que a gente tem que colocar o debate. Portanto, é qual o desenvolvimento, e não ao desenvolvimento. Terceiro, para que o Acosta não fique totalmente chateado comigo, para explicar exatamente o que eu penso sobre essa referência que eu fiz ao Pol Pot. Eu acho que determinado tipo de crítica, existe na história do movimento socialista uma tradição de crítica à modernidade e de exaltação do padrão de vida rural como modelo. Isso não começou aqui na América Latina. Começou na China e na Coreia, no Japão e no Vietnã. Tem história isso. Vou chegar lá, isso eu vou falar em seguida. Então, assim, isso tem uma história, que é exatamente a história daqueles países com baixo nível de desenvolvimento das forças produtivas, que para compensar altas doses de, entre aspas, relações de produção novas. E isso tinha como um dos elementos a crítica à cidade e a exaltação do campo. Sobre a lembrança que a minha colega aqui fez, ela lembrou bem. É do debate do Marx com a Vera Zassuliti e dizia respeito à possibilidade de ter a transição ao socialismo sem passar pelo capitalismo. Era esse o debate. Perfeito.
O primeiro, Lenin, foi quem se enfrentou com essa versão. Foi quem fez toda a sua construção teórica disputando com o populismo russo, com os narodniks, com toda a teoria populista-revolucionária russa. O segundo, Lenin, foi aquele que dirigiu uma revolução socialista na Rússia, contradizendo a ele próprio. O Gramsci fez brincadeira com isso, dizendo que a Revolução Russa era uma revolução contra o capital. E contra o capital era contra o Marx ortodoxo, não era só contra o capitalismo, era contra o Marx ortodoxo. Só que o terceiro Lenin, o Lenin de 23, 24, já começa a discutir os limites desse salto. Porque quando ele dirige a Revolução Socialista, ele dirige na expectativa de que a Rússia comece e a Alemanha complementa. E os alemães vão vir em socorro, com sua indústria mais avançada, e não foi isso que a história ofereceu. A história ofereceu a Revolução isolada. E o que a gente teve em 89 e 90, na minha opinião, foi a vingança do capital. Não só do capitalismo, mas a vingança das teorias do Marx. A tentativa de construir o socialismo a partir do baixo desenvolvimento, de um baixo nível de desenvolvimento das forças produtivas, tem limites. E tem preço. Um dos preços é o stalinismo, um dos preços é o socialismo de caserna. Então é um debate complicadérrimo, muito complicado, muito difícil de fazer, que não se resolve assim de uma penada, nem muito menos apelando para essa ou aquela referência histórica. Eu também divido, eu reitero isso, da ideia de que a gente tem governos extrativistas. Nós temos sociedades e economias onde tem um bloco de forças econômicas dominantes e onde o extrativismo tem enorme peso. Isto não quer dizer que os governos que atuam nessas sociedades são extrativistas. Eu acho que a gente não tem que dizer que uma coisa é igual a outra. O predomínio do extrativismo numa determinada economia não quer dizer que os governos... Porque senão é impossível um governo de esquerda ascender e de imediato romper com estruturas. Eu insisto que a questão é, estão tentando transitar ou não? Esse é o debate. Estão tentando superar essa condição ou não? Né? Sobre a questão... Eu acho que o capitalismo perdeu capacidade emancipatória em 1848. Isso é para discutir a séria questão. Na brincadeira do Marx, que não era uma brincadeira, era séria, quando Liberdade e Fraternidade virou cavalaria, infantaria e artilharia. Ponto. Agora, daí não decorre o capitalismo de fim de linha, porque o capitalismo não vai desabar. O capitalismo tem que ser derrotado politicamente. Né? E se a gente não o derrota, ele se renova. E eu sou muito otimista em relação a esse processo de mobilização social que ocorreu agora no Brasil desse ponto de vista, porque quem foi para a rua foi pedindo mais democracia e mais política pública. Isso tem a ver com aquela pauta. E eu acho que é uma parte do proletariado que fez isso. É uma parte da classe trabalhadora. Eu acho que é extremamente positivo. E sobre a questão, por fim, que o Zé Correia falou, veja, a base de qualquer modo de produção é dupla. É a relação entre os seres humanos e a relação dos seres humanos com a natureza. Né? Qual é o problema do modo de produção capitalista? É que ele mercantiliza brutalmente tudo e coloca a produção de valor no topo de tudo. Então ele brutaliza ao limite, mais que outros modos de produção, tanto a exploração do ser humano quanto a exploração da natureza. Né? Qual é a saída para isso? Não tem saída no marco do capitalismo. Isso aí não tenho dúvida nenhuma. Certo? E, portanto, a possibilidade de superar esse processo de exploração brutal da natureza se dá nos marcos de outro tipo de relação entre os seres humanos. Serão relações de cooperação e não de exploração. Onde que está a pegadinha? Que aí para mim deixou bem clara a diferença. É que eu não acho que seja a expansão das forças produtivas, a expansão das forças produtivas sob relações capitalistas de produção produz a destruição da natureza. A expansão das forças produtivas sob outras relações de produção pode não produzir. Essa é a diferença. Eu não acho que a expansão das forças produtivas em si seja negativa. Depende sobre qual hegemonia social elas estão. Por isso é que eu me sinto perfeitamente confortável em defender desenvolvimento das forças produtivas e achar que isso não é incompatível com uma relação de outra natureza com a natureza. Se é que vocês me perdoem a brincadeira. Bom, eu agradeço de novo o convite, agradeço a paciência de vocês, porque pelas caras que alguns me deram aqui eu penso diferente da maioria,
Mas como dizia a Rosa Luxemburgo, liberdade é liberdade de quem pensa diferente, né? Então, obrigado.